Olha só que interessante. Existe um exercício que é super famoso no mundo dos esportes, sabe? Todo mundo elogia porque, em teoria, ele deixa os atletas mais fortes e até mais protegidos contra lesões. Mas, e se esse mesmo exercício, que aumenta a força, não melhorasse em nada a velocidade? Pois é esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje e entender o que isso realmente significa na prática do treinamento. Para a gente começar a entender essa história, primeiro precisamos olhar para o cenário. Pensa no futebol, o esporte mais popular do planeta. A lesão nos músculos da parte de trás da coxa, os famosos isquiotibiais, é um problemão. Um problema que não só persiste, como está cada vez pior. É a lesão que mais tira jogador de campo, sabe? E isso bagunça o desempenho do time todo. E, claro, pesa no bolso dos clubes. E o tamanho desse problema é impressionante. Sério, tem um estudo da UEFA que acompanhou isso por um tempo e eles viram que as lesões nos isquiotibiais praticamente dobraram nos últimos 20 anos. Pensa só, em 2001 eram 12% do total de lesões. Em 2022, saltou para 24%. Ou seja, hoje, quase uma em cada 4 lesões no futebol profissional masculino é ali, na parte de trás da coxa. Agora, olha que ponto crucial. Quando a gente fala de atletas mais jovens, que estão ali na fase de formação, o risco é ainda maior. Uma lesão nessa idade, que é super crítica, pode atrapalhar todo o desenvolvimento do jogador, tanto na parte técnica quanto na física. Pode literalmente acabar com uma carreira promissora antes mesmo dela decolar. Por isso que prevenir esse tipo de coisa é bom, é prioridade número 1. E aí que entra o nosso suposto herói da história, o famoso exercício nórdico de isquiotibiais, ou NHE para encurtar. Sabe qual é? Aquele que o atleta fica de joelhos, alguém segura os tornozelos dele e ele vai caindo para frente tentando resistir ao máximo. Pois é, a ciência do esporte abraçou esse exercício como se fosse a grande solução para proteger esses músculos que se machucam tanto. E o que se fala sobre o NHE é que cair o queixo. Estudos gigantes, meta-análises, tudo apontava que incluir esse exercício no treino poderia cortar as lesões nos isquiotibiais em mais da metade, tipo até 51% de redução. Com um número desses, não é de se espantar que ele vira o febre, né? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que esse exercício tão famoso entrega tudo isso mesmo? Ele é tipo uma bala de prata? Previne lesão e ainda por cima deixa o atleta mais rápido em campo? Bom, exatamente aqui que a nossa história começa a ficar bem mais interessante. E para investigar isso a fundo, vão olhar para um estudo científico bem recente que fez exatamente isso. Colocou o NHE para brigar frente a frente com outro tipo de treino. E com quem eles fizeram um teste? Com os jogadores jovens de uma categoria de base de um time profissional. Quer dizer, o cenário perfeito para descobrir o que funciona de verdade. A lógica do estudo foi simples. Eles dividiram os jogadores em 2 times, digamos assim. O primeiro era o grupo NHE, que fez o feijão com arroz, o protocolo padrão com o exercício nórdico. Já o segundo, o grupo alternativo, trocou o nórdico por uma combinação de outros 2 exercícios. O levantamento terra-romeno, que trabalha mais o quadril, e aquele leg curl deslizando no chão, que foca mais na dobra do joelho. O esquema do experimento foi bem direto e inteligente. Por 9 semanas, todo mundo fez exatamente o mesmo treino de força, de potência, tudo igual. A única, e eu digo a única coisa que mudava, era o exercício para os isquiotibiais. E aí, claro, antes de começar e depois que terminou, os pesquisadores foram lá e mediram tudo. Força, altura do pulo, velocidade na corrida. Beleza? Vamos para os resultados. E a primeira descoberta, para ser sincero, não foi nenhuma surpresa. O grupo que treinou o exercício nórdico ficou, adivinha? Mais forte em fazer o exercício nórdico. Pois é, eles melhoraram a força específica daquele movimento em mais de 6%. O outro grupo também melhorou um pouquinho, mas não foi uma diferença tão grande assim. Ok, mas aqui está o ponto central de tudo, né? Essa força a mais que foi conquistada ali no chão da academia com muito esforço, ela serviu para alguma coisa em campo? Os jogadores ficaram mais rápidos? Começaram a pular mais alto? Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer preparador físico. E é aqui que vem a grande virada na nossa história. A resposta foi um sonoro? Não. É isso mesmo. Apesar do grupo do exercício nórdico ter ficado mais forte naquele movimento específico, nenhum dos 2 grupos melhorou em nada, nem no tempo de corrida, nem na altura do salto. 0. A força simplesmente não foi transferida para a performance. Tá, mas e a prevenção de lesões? Que, afinal, era o grande objetivo do exercício nórdico certo. Bom, durante todo o tempo do estudo, teve só uma única lesão nos isquiotibiais. E olha que curioso,
Essa lesão aconteceu justamente em um jogador do grupo que estava fazendo exercício nórdico. Mas, e isso aqui é super importante, calma lá. Os próprios pesquisadores fazem um alerta. É preciso ter muito cuidado ao interpretar esse dado. Por quê? Porque com uma única lesão no estudo inteiro, é impossível, do ponto de vista estatístico, dizer que um treino foi melhor que o outro para prevenir lesão. É uma amostra minúscula, não dá para bater o martelo. Então fica a pergunta, por que a força que eles ganharam não virou velocidade? A resposta está num princípio básico da ciência do esporte, uma regra de ouro chamada especificidade do treinamento. Traduzindo, o nosso corpo se adapta de forma muito específica àquilo que a gente treina. Se alguém quer melhorar em alguma coisa, o treino tem que ser o mais parecido possível com essa coisa. E esse estudo é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, o exercício nórdico é um movimento lento, controlado, focado em dobrar o joelho. Já um sprint, uma corrida em alta velocidade, é uma ação explosiva, super rápida, que usa muito mais o quadril. São dois mundos completamente diferentes em termos de mecânica, de como o músculo é ativado, o cérebro e os músculos simplesmente não conseguiram fazer a ligação entre uma coisa e outra. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Que o exercício nórdico é ruim? Não, de jeito nenhum. Ele não é o vilão da história. Ele é, sim, uma ferramenta útil para desenvolver um tipo específico de força. O problema é achar que ele é uma solução mágica, que resolve tudo sozinho. Ele é só uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior. Então, na prática, o que a gente leva para casa com essa análise toda? Primeiro, aquele tipo de força do nórdico é importante sim, mas ele precisa de companhia, de outros exercícios para complementar. Segundo, e mais óbvio, para ficar mais rápido, o treino tem que ser rápido. Tem que ter sprint, tem que ter salto, coisas explosivas. E terceiro, parece que o segredo é a variedade. É melhor ter um cardápio de exercícios do que apostar todas as fichas em um único movimento mágico. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que vale para todo mundo. Atleta, treinador ou só quem gosta do assunto. Será que o treino que está sendo feito na academia está realmente preparando para as necessidades reais do jogo? É uma pergunta que precisa ser feita sempre. Porque, como a gente acabou de ver, ser mais forte numa coisa nem sempre quer dizer ser melhor naquilo que realmente importa.